E aí, pessoal? Sempre que eu vou compilar alguma coisa e recebo um panic, como por exemplo, se eu vier aqui, go compilar, e o sistema retorna um panic, né? Porque, enfim, cometi algum erro, coisa assim, vem sempre esse traceback com uma nuvem de informação e às vezes é um pouquinho difícil, para mim, pelo menos, achar as partes que realmente me interessam, né? As partes que fazem parte do meu programa. Porque vem muita coisa que às vezes pode ser útil, às vezes não. Geralmente bibliotecas de terceiros e tudo mais que podem ou não ser úteis para mim. Então eu resolvi fazer um scriptzinho para me ajudar aí, limpar a bagunça um pouquinho e inicialmente me dar só o que eu preciso e também adicionar um pouquinho mais de funcionalidade. Em vez de eu usar só o compilador normal, eu criei um script que eu ponho aqui na frente, panic. E quando eu rodar esse comando, ele vai retornar, fazer a mesma coisa, fazer a mesma compilação, só que ele vai me dar um menu com a descrição do panic, né, o que foi que houve, e vai também fazer o seguinte, ele vai me dar um menuzinho que eu posso passear pelos meus arquivos, que geralmente é onde está o problema, é nos meus arquivos. Se eu der Enter num deles aqui, ele vai abrir no meu editor, e aqui ele já está me mostrando um tiozinho, né, dizendo que é o último lugar que eu alterei foi aqui, então se eu der um Enter aqui, ele vai me dizer que é, bom, o último lugar que eu alterei foi essa linha de cima, porque eu adicionei esse 1000 aqui, que era para estourar o buffer mesmo, e dar um panic e eu ter onde demonstrar, né. Se eu sair do programa, se eu sair do scriptzinho, ele me retorna o panic normalmente, né? Ele deixa na tela o panic normal, porque, enfim, pode ter mais coisa errada e para análise pode ser útil de, enfim, ter mais dados, né? Ele me mostra a linha com a descrição do panic em vermelho, os arquivos que podem ser de meu interesse, porque são os meus arquivos, e o arquivo que eu usei para editar. Se eu usar o programa sem querer editar nenhum arquivo, é só dar ESC, ele cai fora. E aí ele só faz o retorno mesmo, mas não me diz em amarelo ali o arquivo que eu editei, porque eu não editei nenhum. Vamos dar uma olhada como ficou o script. Ele é bem simples, pode ser muito otimizado ainda, porque, enfim, acabou de nascer e aí precisa de um certo cuidado, ficar otimizando ele um pouquinho. Mas ele já faz o que precisa. Primeira coisa que eu faço é capturar a saída nessa variável output. Também ecoar ela para a tela, porque eu quero que o panic ecoe para a tela. Então eu uso esse comando t para ecoar para a tela e ao mesmo tempo esse recurso do bash para mim capturar para dentro de uma variável. Aí eu verifico se a variável tem a palavra panic dentro dela, né, se contém a palavra panic. Se não contiver panic, então eu só retorno e tudo bem, eu vou ter o output na tela do programa, o output normal do programa, e vou ter o error level, ele vai preservar para mim qualquer estado de erro que tenha acontecido. Beleza, se ele chegou aqui, significa que continha panic, então provavelmente nós estamos lidando com panic. Ele vai pegar o path local, eu vou usar esse path local para separar os meus arquivos de todos aquele relatório do panic. Vou pegar a linha em que ocorreu o panic, porque eu vou usar ela para mostrar na tela, e aí eu vou começar a limpeza, né? Primeira coisa, eu vou limpar o output, achando os meus arquivos, limpando tudo que vinha antes, tudo que vinha depois, enfim, separando tudo. Daí eu vou usar o FZF, Fuzzy Finder, que é para gerar aquele menu. Ele vai gerar aquele menu junto com o BAT, que é um substituto do cat, vai gerar aquele menuzinho em que eu posso subir e descer nos arquivos e olhar o meu código, etc. Quando ele fechar, o script vai colocar na tela aquelas linhas que eu mostrei, né? A descrição do pânico, os arquivos que podem ser de meu interesse. Se eu tiver selecionado algum arquivo, ele vai abrir no Nelvin e vai exibir também na tela quando eu fechar o editor. Enfim,
É bem útil para mim ter um relatório do que foi que eu abri, porque às vezes eu quero voltar para ele e aí já está lá. E é isso, pessoal. Um script pequeno, rapidinho. O caminho para os meus scripts vai estar na descrição do vídeo. E é isso. Boa programação aí para vocês.